Ontem teve live, né? Ontem à noite teve live de Flávio Bolsonaro, ele que agora está fazendo live nesse horário de 19 horas, toda quinta-feira, pois ontem ele fez mais uma vez e disse que a sua equipe recebeu e-mails do Missão no início do mês, mas tratou essas mensagens como spam e negou ter tentado ingressar voluntariamente na legenda. A gente vai ver o que ele disse. O pessoal que está assistindo, porque tinha muita pergunta sobre isso. Vocês acompanharam aí hoje que teve uma fraude na minha filiação partidária, né? Me filiaram, na verdade, ilegalmente a um outro partido. O sistema não quer a sua candidatura, né? Então, assim, e só para informar para todo mundo, ô Dani, na verdade estava chegando, porque houve mais uma mentira, dizendo que eu próprio teria tentado me filiar, que é uma mentira, obviamente, mas chegou no meu gabinete alguns e-mails automáticos, né, desse partido aí. É porque, como ninguém conhece, acaba que a assessoria vê aquilo e acha que é spam, né? Mas eu imprimi um aqui para ler para vocês. Um dos spams que eu recebi desse partido no meu e-mail lá do Senado é de reclamando que não recebeu o meu pagamento em 10 dias. Quer dizer, além... Bom, o senador Flávio Bolsonaro afirmou que também recebeu um e-mail indicando uma nova tentativa de filiação partidária em seu nome, dessa vez ao PT. E, gente, como se não bastasse, eu acabei de saber aqui, ó, são 7h33 da noite. Às 18 horas, eu recebi um outro e-mail oficial. Uma filiação ao PT. Tentaram me filiar ao PT. Pô, aí eu me senti ofendido. Não façam isso. Eu me demito. Não, eu não faço parte dessa organização criminosa de jeito nenhum. Flávio não detalhou no trecho da live quem teria feito a tentativa, nem se o pedido chegou a produzir alguma alteração em seu registro na Justiça Eleitoral. Até então, o sistema do TSE já havia voltado a mostrar o senador regularmente filiado ao PL, vínculo que ele mantém desde novembro de 2021. Mas teve gente ironizando essa história. Partido dos Trabalhadores ironizou nessa quinta o episódio envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, que apareceu no sistema da Justiça como filiado à Missão. Numa publicação no X, o PT escreveu: "Não seja Flávio Bolsonaro, filie-se no partido certo." A mensagem foi acompanhada de uma imagem com a frase "Filie-se ao PT." O Tribunal Superior Eleitoral informou que não houve invasão ou ataque hacker ao sistema. Segundo a Corte, a filiação à Missão foi registrada por meio do uso indevido de credenciais autorizadas da legenda. O senador afirma que não autorizou a mudança e que, mais uma vez, o sistema armou para tentar me derrubar. Essa é a frase dele. O deputado federal Lindbergh Farias, do PT, publicou sua opinião nas redes sociais sobre essa filiação. Para Lindbergh, o discurso do filho 01 de Jair Bolsonaro busca, mais uma vez, levantar suspeitas e incertezas sobre o sistema eleitoral brasileiro, caso o resultado das urnas deste ano não seja de acordo com os planos dele. O PT cutuca, mas olha que isso já aconteceu com o presidente Lula. Em 2023, o nome do presidente apareceu no registro da Justiça Eleitoral como filiado ao PL. A Polícia Federal investigou o caso e descobriu que um adolescente de 13 anos, morador de Mato Grosso do Sul, foi o responsável pela filiação. A corporação concluiu, na ocasião, que não houve ataque hacker e que a inserção de dados falsos no sistema de filiação foi o que resultou na filiação fake de Lula ao Partido Liberal. Então tá aí, ó, mais uma filiação estranha no passado do partido do Lula, no Partido Liberal, que é o oposto dos seus preceitos, das suas ideias. Felipe, tá aí, ó, no caso do presidente Lula, foi um adolescente de 13 anos. A gente está aqui, ó, discutindo a quem interessa, quem que interessa descredibilizar o sistema eleitoral brasileiro, tal. E aí a gente descobre que no passado quem fez isso foi um adolescente de 13 anos. Qual o interesse de um adolescente de 13 anos em fazer isso se não é molecagem? Eu vou passar a palavra para o Felipe, mas antes disso eu vou chamar o nosso primeiro intervalo comercial, bem rapidinho aqui do Contexto Metrópolis, para quem nos assiste na Fast TV. E aqui a gente continua pelo YouTube. Bom, Felipe, como eu estava te dizendo, né, a gente está aqui discutindo a quem interessa esse tipo de armação, esse tipo de molecagem. No caso específico do presidente Lula, foi apenas um adolescente. Uma molecagem mesmo, né? Agora, não há ataque hacker. Basta que haja aí, como você disse, talvez mais uma
camada de proteção resolva todo esse problema, todo esse imbróglio. Você vê que a questão de filiação de candidatos, né, a partido político, né, é muito fácil, muito simples, né? Tem que ter uma camada de proteção muito melhor. O TSE tem que aprimorar o sistema de filiação dele, né? Um moleque de 3 anos de idade, adolescente de 3 anos de idade, conseguiu, né, filiar o Lula ao PL. E você vê que de lá para cá nada mudou, né? Você vê que de nada mudou. Você vê que tentaram fazer com que o Flávio Bolsonaro se filiasse ao PT, conseguiram fazer com que o Flávio Bolsonaro se filiasse à Missão, tentaram fazer o Renan Santos se filiar ao PCdoB. Ou seja, o sistema de filiação de políticos, né, de cidadão, né, em partido político é muito falho, né? Tem que ter outras camadas de proteção, né? E eu não sei se o que o Nunes Marques fez, Nira, sendo bem sincero, é o ideal, né? O Nunes Marques devia suspender o processo, o sistema de filiação de pessoas a partido político, né? Lembrando que o prazo final é esse sábado, é dia 15, né? Ou seja, na antivéspera do prazo final para se filiar alguém que possa disputar as eleições, tudo bem que já passou o prazo, né, da convenção, mas a gente sabe que tem algumas exceções que permitem que uma pessoa possa se candidatar a cargos eleitorais até o dia 15, né? Ou seja, o Nunes Marques, na minha opinião, deve ter criado um problema muito maior para o partido político do que o partido político tinha, né? Então, eu não sei se essa posição do Nunes Marques foi a posição ideal, né? Deveria liberar, né, e discutir uma forma de aprimoramento do sistema de filiação partidária. E você trocou um ponto, Nira, que é um ponto que eu acho que é principal, né? As pessoas médias, né, não conseguem fazer uma diferenciação entre o sistema da urna eletrônica, sistema de filiação, sistema do Tribunal Superior Eleitoral em geral. Então, para essas pessoas médias, né, brasileiros médios, afegãs médios, né, como é a expressão que algumas pessoas gostam de colocar, é natural, né, colocar em xeque a lisura da urna eletrônica por conta dessa lambança do sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Mas são sistemas diametralmente opostos, né? Um sistema não dialoga um com o outro, né? Então não dá, né, para a gente fazer essa relação. Mas o Tribunal Superior Eleitoral deve sim, né, vir a público dar as explicações necessárias, né? Até porque a população precisa saber e confiar no Tribunal Superior Eleitoral no período eleitoral, claro. Interessante, Felipe, porque apesar de não ser culpa do Flávio o que aconteceu, essa filiação, muitas coisas vêm acontecendo, né? Muitas trapalhadas vêm acontecendo ao longo da pré-candidatura e da candidatura dele à presidência da República. Desde o início a gente vem passando aqui por algumas intempéries do Flávio Bolsonaro, inclusive a campanha dele estava preocupada com isso e ficar apagando incêndios. E vale a gente relembrar, então, essa linha do tempo, desde dezembro do ano passado. Em janeiro, na verdade, deste ano, com a confirmação da inelegibilidade do pai dele, de Jair Bolsonaro, deu início, então, à estratégia de desenho, né, de candidatura presidencial. Já em março, a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência foi oficialmente validada pelo PL para encabeçar o campo conservador. Em julho deste ano, a candidatura foi homologada na Convenção Nacional do Partido. As principais controvérsias da pré-campanha foram as seguintes. Claro, a primeira, o escândalo do Banco Master e do filme Dark Horse. Isso aconteceu em maio, por conta de vazamentos de áudios e cobranças que revelaram o diálogo entre Flávio Bolsonaro e o empresário Daniel Vorcaro, que era o controlador do Banco Master. Essa conversa era para repasses financeiros que visavam custear o filme Dark Horse, a cinebiografia sobre Jair Bolsonaro. Como o Banco Master se tornou um alvo de apurações financeiras e liquidação do Banco Central, o episódio gerou um forte desgaste político e instabilidade no entorno do pré-candidato. O portal Metrópolis acompanhou os desdobramentos sobre a repercussão interna no partido e no mercado, analisou como é que o caso Vorcaro virou uma sombra na pré-campanha e os movimentos do Centrão durante o desgaste. A crise política e familiar com Michele Bolsonaro também trouxe um tremendo desgaste para a campanha de Flávio Bolsonaro, que aconteceu em junho. A relação entre os dois, o candidato Flávio e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, atingiu o pico de tensão quando ela gravou alguns vídeos apontando ter sido maltratada em meio a divergências de articulações regionais.
Esse atrito expôs os rachas no eleitorado evangélico, conservador, também entre as mulheres, sendo contornado apenas às vésperas da convenção partidária, quando Flávio gravou um pedido público de desculpas que foi aceito por Michele Bolsonaro. O Metrópolis descobriu e cobriu os bastidores da disputa e o pronunciamento público do senador, destacando a matéria "Flávio Bolsonaro responde Michele: em nenhum momento ofendi. Se o fiz, peço desculpas", e as análises no blog do Noblar. Bom, tem a reação ao tarifaço também dos Estados Unidos. Isso aconteceu um pouquinho depois, foi em julho. Flávio Bolsonaro tenta e vai, na verdade, encontrar com Donald Trump para falar sobre a questão das organizações criminosas aqui no Brasil. Essa conversa levou a uma discussão grande nos Estados Unidos, também aqui no Brasil, e os Estados Unidos acabaram classificando o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Depois disso, houve uma sobretaxa que os Estados Unidos acabaram impondo às exportações brasileiras. Muita gente colocou a culpa no Flávio Bolsonaro por isso, viu? Então, acabou recaindo mais essa bomba sobre a campanha de Flávio Bolsonaro. Essa iniciativa dele de ir aos Estados Unidos gerou polêmica, gerou controvérsia. Muita gente, antes mesmo dele ir aos Estados Unidos, disse: olha, espero que ele não traga mais desgaste para o nosso país, porque no ano passado Donald Trump também impôs tarifas depois que a família Bolsonaro acabou procurando o presidente norte-americano para conversas. E aí veio a polêmica sobre o diploma, sobre o currículo de Flávio Bolsonaro. Isso porque ele acabou, há muito tempo, tá, gente? Desde que ele era deputado estadual lá no Rio de Janeiro, no currículo dele lá no Rio de Janeiro, depois como senador aqui, constava uma pós-graduação em ciência política pelo UFRJ. O que acontece é que quando você se torna um candidato à presidência da República, o seu teto se torna de vidro, né? Você se torna também uma vitrine. Acabaram descobrindo porque a instituição disse que Flávio jamais cursou essa pós-graduação na UFRJ. Então, a equipe dele acabou dizendo que isso era um mal-entendido, porque foi desta forma que o currículo dele foi publicado no LinkedIn e no Wikipedia. Após a repercussão dessas informações, claro, essa pós-graduação foi retirada do perfil do Flávio, tanto na campanha quanto do perfil dele no Senado. Aí ele acabou entrando no jogo e mostrando quais são os diplomas verdadeiros. O portal Metrópolis revelou a negativa da UFRJ e disse que esse diploma constava em diversos perfis do senador. E aí vem a questão da filiação do Missão na véspera do registro à candidatura. Isso agora, ontem. Flávio Bolsonaro foi desfiliado do PL e aparece como filiado do Missão, partido de Renan Santos. Isso na noite de 12 de agosto. Segundo a equipe jurídica do senador, a filiação aconteceu sem autorização e foi descoberta quando a campanha tentou registrar a candidatura de Flávio no Tribunal Superior Eleitoral. A alteração na filiação partidária impediu inicialmente o registro da candidatura pelo PL, acabaram recorrendo ao Supremo Tribunal Federal, problema resolvido pelas mãos e por decisão do ministro Nunes Marques. Bom, a coluna do Igor Gadelha aqui do Metrópolis revelou que Flávio foi filiado à Missão na calada da noite, depois das 11 horas da noite, isso na quinta, de quarta para quinta, e detalhou os bastidores da alteração da filiação partidária. Tá aí, todas as trapalhadas de Flávio Bolsonaro durante a sua pré-campanha. Eu também quero falar com o Felipe sobre isso. Muitas coisas e, além disso, mentiras. Esse é o problema. Muita gente, viu, Felipe, do próprio Partido Liberal, está começando a ficar com receio de linkar a campanha do Flávio Bolsonaro à sua própria campanha. Muita gente preocupada com as mentiras do Flávio, que isso possa prejudicar a sua campanha regional, no Distrito Federal e nos estados. Então, gente que estava doido para publicar nas suas redes sociais aí stories, publicação nas redes sociais com Flávio, foto com Flávio, vídeo com Flávio, já não está mais tão empolgado assim não, viu? Porque ser considerado mentiroso ou acompanhante de mentiroso não é bom para as eleições. Flávio não
se explicou sobre a questão do filme Dark Horse, o pagamento de Dark Horse, e quando foi perguntado sobre isso nessa semana, disse que não falaria mais sobre esse assunto. Ele não tem essa prerrogativa de não falar mais sobre esse assunto. Ele vai ser questionado e muito sobre isso durante a campanha eleitoral, durante sabatina, durante questionamentos e debates. Esquece, é um assunto que vai ter que voltar ao debate. E aí vem uma segunda mentira, que é a questão da formação acadêmica dele, essa pós-graduação na UFRJ. Eu fico pensando, Felipe, uma equipe que esses caras têm, que esses parlamentares têm, tão grande, equipe de assessoria de imprensa, equipe de assessoria de gabinete, o número de assessores que eles têm, e ninguém jamais viu esse erro de currículo. Se fosse um assessorado meu, eu teria visto talvez na primeira semana. Ninguém está cuidando da página do senador, ninguém está olhando. Então, assim, talvez, será que não foi de propósito a inclusão dessa pós-graduação na UFRJ no currículo do Flávio Bolsonaro? É muita mentira que precisa ser esclarecida. Exatamente, Nila. Infelizmente, né, para o bolsonarismo, né, a candidatura do Flávio Bolsonaro está envolta em vários casos, né, de polêmicas e mentiras, como você bem colocou aqui. Quando você pega a carreira do Flávio Bolsonaro, né, senador, né, lá atrás, né, desde as rachadinhas, né, o processo de rachadinha, né, que chegou ao Supremo Tribunal Federal, você vê que tem muitas questões, né, abertas, tem muitas pontas soltas, né, em relação ao Flávio Bolsonaro. Né. Só pegar recentemente aqui, quando o jornalista perguntou ao Flávio Bolsonaro sobre a relação dele com o Daniel Vorcaro, sobre um possível áudio que tinha dele pedindo dinheiro para o Daniel Vorcaro, ele falou que nunca teve essa conversa com o Daniel Vorcaro. Ou seja, ele mentiu na cara dura, né? E logo em seguida veio a divulgação e publicação do áudio dele para o Daniel Vorcaro, alguns áudios, né? Chamando o Daniel Vorcaro de irmão, chamando o Daniel Vorcaro de amigo, pedindo dinheiro para o Daniel Vorcaro para viabilizar, né, o filme sobre o seu pai. E é bom lembrar, Nira, um assunto que você toca em alguns momentos, mas não tocou aqui, pelo menos eu não ouvi, né? É quando ele fez uma coletiva de imprensa para esclarecer algumas questões sobre o filme, sobre a relação com o Daniel Vorcaro. Ele falou que em 30 dias, ele havia pedido para a produtora, em 30 dias, mandar, né, uma prestação de contas do filme. Até agora, essa prestação de contas não chegou. Né? Ou seja, mais uma vez, o Flávio Bolsonaro mentiu. E mentiu por quê? Porque, ao ser indagado ontem sobre o filme, ele falou que não ia falar mais sobre isso, mas, poxa, ele prometeu numa coletiva de imprensa que iria pedir para a produtora do filme uma prestação de contas completa para todo mundo entender de onde veio e para onde foi o dinheiro do Daniel Vorcaro. Né? Então, mais uma vez, ele mentiu. Né? E agora, mais uma polêmica em relação ao currículo dele. Né? Ele mentiu, né, em relação a um curso que ele havia cursado na UFRJ, de pós-graduação em ciência política. A UFRJ falou que ele não fez esse curso. E aí ele, mais uma vez, né, veio a público, né, desmentir, falou que não fez o curso, era outro curso, e atualizou o currículo dele. Né? Então, eu fico imaginando os aliados dele, né? As pessoas que querem declarar apoio a ele, como alguns políticos do PP, alguns políticos dos republicanos, alguns políticos, inclusive, do PSD, né? Mas estão com as mãos atadas, porque todo mundo acha que questões de dia deve surgir mais alguma coisa sobre o Flávio Bolsonaro. Né? Isso é culpa dele. Isso é culpa dele, da confusão dele, da polêmica que ele se envolveu e da mentira que ele deu publicamente. Né? Então, se ele quiser evitar esse tipo de polêmica, diminuir a possibilidade de escândalo, é ele ser verdadeiro. Mas, infelizmente, o Flávio Bolsonaro não consegue dar confiabilidade aos seus aliados, que ele não vai mais ter nenhum tipo de problema relacionado à sua conduta como parlamentar e à sua conduta acadêmica também, porque é bom lembrar, mentir no currículo é muito feio.